Bem-vindo ao episódio de hoje de Uma Jornada até Telestai. Eu estou muito feliz em ver as realizações das promessas de Deus na Bíblia. Nós vimos no último episódio que Jesus era o Messias prometido. E no episódio de hoje, vamos ver que ele também era a promessa do cumprimento que levantaria Israel. Mas ele era muito mais do que um profeta. Nós vamos ver que ele foi o humano mais diferenciado que já pisou nesse planeta. Ele era um Deus em corpo humano. Vamos ver como isso aconteceu. Pessoas vinham de toda a parte, só para ver Jesus. Uma vez, Jesus estava rodeado por uma grande multidão. Marcos 6 diz: Ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, então seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Os discípulos ficaram chocados. Seria necessário o equivalente a 8 meses de salários para comprar comida para todas aquelas pessoas. Mas Jesus os surpreendeu novamente, falando para irem entre a multidão e ver quanta comida havia. Eles voltaram com apenas 5 pães e 2 peixes. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas não só isso. Os discípulos recolheram 12 cestos de pedaço de pão e de peixe que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Deus havia prometido que quando o Messias viesse ao mundo, seria um profeta, como o profeta Moisés. Alguém que traria ao povo a palavra de Deus e os libertaria. E ao verem os sinais miraculosos que realizou, disseram: É ele! E estavam certos. Jesus é o cumprimento desta profecia. Jesus tinha vindo para dar a eles as próprias palavras de Deus e libertá-los dos poderes do pecado, morte e inferno. Em várias ocasiões, Jesus demonstrou que não só tinha poder sobre doença, mas Jesus tinha poder total sobre a morte também. Em Apocalipse 1,18 disse: Eu tenho as chaves da morte. Uma vez, quando Jesus estava perto da cidade de Naim, Lucas 7,12 nos conta: estava saindo o enterro do filho único de uma viúva.
Essa viúva estava inconsolável pela perda do filho. Sem marido e sem filho, não tinha quem a sustentasse. Mas Jesus veio para aquele que não tinha esperança. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aquele que havia soprado vida ao primeiro homem no jardim, havia agora restituído vida a este homem morto. Aqueles que participavam do funeral ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. De fato, Deus havia vindo, como as Escrituras predisseram, e lhe chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Algo que os discípulos perceberam era que Jesus não tinha só total poder e autoridade sobre a doença, a morte e o mundo espiritual, mas que Jesus também tinha total poder e autoridade sobre o mundo físico também. João 6 nos relata uma terrível tempestade que os discípulos enfrentaram. Os discípulos tinham ido no seu barco e deixaram Jesus para trás em uma montanha para passar um tempo em oração com o Pai. Naquela noite, os discípulos lutaram contra o vento e as ondas, percorrendo apenas metade do lago. Eles estavam exaustos e sem esperança. Até que no meio da tempestade, eles olharam e viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele disse: sou eu, não tenham medo. Então, se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Só Deus pode acalmar uma tempestade. Só Deus pode dar ordens ao vento e às ondas, e esses o obedecem. Só Deus pode caminhar sobre a água, e só Deus é digno da nossa adoração. Ao examinar as 4 biografias de Jesus, verá que a vida dele demonstrou que ele era, de fato, Deus. No Velho Testamento, quando Deus se descrevia para seu povo, ele usava termos como rei, juiz, luz, rocha, redentor, criador, doador da vida, o que fala com autoridade divina, e aquele que pode perdoar os seus pecados. No Novo Testamento, cada um desses termos que falei é aplicado a Jesus. Como Jesus disse em João 14,7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Em João 10,30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Em João 8,58, Jesus declara que Ele é eterno. Em Mateus 28,18, Jesus afirma que Ele é todo-poderoso. E em Mateus 28,20, Jesus declara que Ele é onipresente. Jesus, número 1, afirmou ser Deus. Número 2, tinha os atributos de Deus. E número 3, aceitou ser adorado como Deus. Um dia, Jesus fez uma pergunta a seus discípulos. Ele disse:
quem as multidões dizem que eu sou?" Os discípulos disseram que a multidão tinha várias opiniões sobre a identidade de Jesus. E sabe, hoje ainda é assim. As pessoas ainda discutem e se dividem sobre quem é Jesus. Jesus tornou a pergunta mais pessoal quando perguntou a seus discípulos: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Jesus sabia que cada indivíduo tinha que escolher se iria crer no que Jesus dizia ou não. Você também deve tomar essa decisão. Quem você acredita que é Jesus? Se precisar, passe mais tempo estudando as testemunhas, os relatos biográficos da vida de Jesus, que estão na Bíblia. Vendo as afirmações de Jesus e os milagres que as autenticam, você também chegará a uma conclusão. Para Pedro, um dos discípulos mais próximos, mediante todas as evidências esmagadoras que havia testemunhado, não tinha dúvidas sobre quem Jesus era. Versículo 16 fala: Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Você diria o que Jesus disse? Eu digo com todo o meu coração. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, o Libertador. Ele é o Deus que veio em forma humana. Desde que começamos essa jornada, eu te disse várias vezes que eu comecei a seguir Jesus quando eu era um universitário. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Foi o melhor momento da minha vida. Ele mudou tudo. Eu ouvi um homem falar sobre Jesus, sobre quem ele é e o que ele pode fazer nas nossas vidas. Eu fui confrontado com a minha situação espiritual e a escuridão que enchia meu coração. Eu fui lá no fundo do meu coração e encontrei a fé. Eu acreditei em Jesus. Ele é o Filho de Deus. Eu disse: eu creio em você, Jesus. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Entretanto, meus amigos e minha família ficaram cheios de dúvidas. Talvez você tenha algumas dúvidas também. Alguns amigos meus disseram: Sammy, isso é só emoção. Você vai voltar a ser quem você era daqui a algumas semanas. Um dos meus melhores amigos disse: Sammy, esquece isso. Pelo menos esse final de semana, vamos à praia, na costa do Golfo. Vai ter muitas meninas, vamos beber muito álcool e vai ser muito divertido. Eu disse para os meus amigos: isso não é uma experiência emocional que vai passar em algumas semanas. Eu não posso ir para a costa com vocês. Eu conheci o Filho Jesus. Ele mudou a minha vida e eu nunca vou ser o mesmo. Um dos meus amigos riu, achando que era um momento emocional que ia passar em breve. A minha família também tinha dúvidas. Minha mãe achava que eu tinha sido compelido por fanáticos religiosos por causa das mudanças que aconteceram em mim. Alguns familiares tinham atitudes bem preconceituosas. Eu também era assim antes de aceitar Jesus como Salvador. Um dos maiores milagres que aconteceram naquela noite foi que Deus mudou o meu lado racista. Ninguém me mandou mudar. Jesus somente me mudou. Eu comecei a encontrar jovens de outras raças e comecei a desenvolver um relacionamento com eles. Eu dividi o amor de Jesus com eles. Minha mãe ficou tão irritada que ela disse que eu tinha sido influenciado por Martin Luther King. Eu disse: não, mãe, eu não fui influenciado por Martin Luther King. Eu fui transformado pelo Rei dos Reis, Jesus, o Filho do Deus vivo. Tem 57 anos que coloquei a minha fé em Jesus. Emoções não duram tanto tempo, mas o Espírito de Deus é eterno. Ele veio viver em mim e eu decidi seguir Jesus. Eu sei em quem eu tenho acreditado. Eu sei que Ele é capaz de fazer todas as coisas porque Ele é Deus. Quem eu digo que Jesus é?
é o Filho do Deus vivo. Quem você diz que Jesus é? Tem que fazer uma escolha. Acredite nele. Chame o nome dele. Siga ele. Quando fizer isso, você nunca mais será o mesmo. Eu não sou.